Doutor, eu sou um produtor rural, né? Tô vendo agora o senhor falar aí sobre esses dois tipos, né? Como que eu deveria me guiar para escolher algum dos dois, né? O que eu deveria ter em mente para escolher? Não, eu prefiro este caminho ou este caminho. Alexandre, não tem fórmula mágica. Eu preciso, primeiro, conhecer as características desse produtor rural. Bom, eu sou um produtor rural, tenho terra, eu tenho condições de produzir? Bom, se eu tenho condições de produzir, eu posso pensar numa parceria. Eu vou participar realmente dessa produção? Vou acompanhar, eu tenho recursos financeiros, ou tenho equipamentos, ou já tenho animais para dar em parceria, por exemplo, a parceria de gado, eu tenho matrizes, eu tenho novilhas, enfim, estou habilitado patrimonialmente, vamos usar essa expressão, para entrar numa parceria rural, numa parceria extrativa, numa parceria agrícola de modo geral? Sim, sim. Opa, interessante. Vamos fazer conta. Quanto é que isso me rende? Quanto é que essa parceria pode me disponibilizar ao final da safra? Isso é importante. Bom, tudo bem. Eu tenho esses equipamentos. Agora, eu só tenho esse equipamento. O produto que eu vou desenvolver aqui não é um produto de fácil comercialização, ou é um produto que pode demorar para dar algum retorno. É um produto muito arriscado, muito sensível, por exemplo, às intempéries, à chuva, ou a sol, ou a frio, ou a calor, enfim, a qualquer coisa do gênero. Eu quero correr esse risco? Não, eu assumo, eu topo correr o risco. Pode fazer uma parceria, ela é bem interessante, extremamente interessante. Variação de preço, a parceria, você vai sofrer a variação de preço. Opa, eu sei que a cana-de-açúcar, eu sei que a soja vai melhorar, eu sei que o algodão vai melhorar, eu vou entrar numa parceria dessa porque eu quero ganhar mais lá na frente do que eu ganharia com arrendamento. Na hora que o preço estourar, eu vou vender minha produção e vou ganhar muito mais, meu lucro vai ser maior. Faça uma parceria. Bom, ótimo, você tem perfil para isso. Rony, não conheço nada de terra. Se colocar na minha frente um pé de milho, um pé de arroz, é capaz de eu fazer pipoca do arroz. Nunca estive na propriedade rural, herdei isso do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim. E olha, eu só não vendi ainda porque eu achei quem compra, mas não quero deixar parado. O que eu faço? Arrende. Porque você vai ter uma renda fixa. Você vai saber exatamente o quanto vai ganhar sem gastar nada. Você vai entregar a tua terra e vai pegar o dinheiro limpinho no final do ano, ou ainda que em parcelas durante o ano, e foi uma alteração significativa da lei em 2007. Essa antecipação, tanto no arrendamento quanto na parceria. Você vai ter essa tranquilidade. Rony, se gear, se chover, se fizer sol, o arrendatário vai ter que te pagar do mesmo jeito, meu amigo. Você só espera o dia do vencimento e vai lá buscar o cheque. Nem cheque, pede em conta corrente, ainda que você não tenha que ir no banco pegar fila. Se vier aqui em São Paulo no banco, 3 horas, hein? Tenha dó. Doutor, diferenças tributárias existem entre esses dois contratos? Grande diferença tributária, ela é bem, bem, bem grande. Tá? Primeiro, o arrendamento, você vai tributá-lo, vamos falar da pessoa física, ok? Porque a pessoa jurídica ela tem peculiaridades que nós ficaremos aqui uma tarde inteira falando só da empresa agrícola, enfim. Mas vamos falar só da renda, e nesse ponto até serve para uma e outra. O arrendamento ele vem como uma locação. Então você vai cair lá naquela tabelinha progressiva do imposto de renda, de zero, da faixa de isenção, podendo chegar até 27,5% do valor do arrendamento no imposto de renda, porque ele vem como um aluguel. Ele não tem desconto, ele não tem benefício nenhum. Ganhou, declarou, pagou. Não tem choro. A parceria, por sua vez, lhe permite um trabalho fiscal maior, um cuidado maior com a tributação. A parceria, ela é tributada como ganho de atividade rural, e a legislação do imposto de renda nos dá vários benefícios, mas muitos, muitos benefícios mesmos. Vamos partir do mais simples para o mais complexo. A atividade rural, o resultado da atividade rural, ou seja, tudo aquilo que você auferiu com a atividade rural, com a venda do produto rural, e aí a legislação do imposto de renda ela vai definir o que é atividade rural e o que não é considerado atividade rural.
tá certo? O regulamento, ele já vai para a lei, o regulamento prevê isso. Por exemplo, a venda do produto in natura, ou pequenas modificações do produto, mas ainda não perdendo a qualidade in natura. Por exemplo, você vai embalar só e vai vender o saquinho de mel, né? O apicultor vende aquele melzinho no saquinho, ainda é considerado atividade rural. Tudo isso é receita de atividade rural. Eu tenho uma forma que é muito comum, muito utilizada, que é a tributação simplificada dessa atividade. Eu vou aplicar sobre essa receita 20%, que vai ser minha base de cálculo. E aí, sobre esses 20%, eu teria a tributação normal da pessoa física. De outro lado, se eu tiver prejuízo, eu consigo aproveitar totalmente. Eu posso fazer... vamos comparar com a declaração da pessoa física comum, né? Eu não tenho a simplificada e a completa. Na simplificada, eu vou tributar só 20%, tá? Que é a base presumida de lucro de atividade rural. Pô, 20%, a hora que eu aplico a tabela, isso vai cair para caramba. Vai ficar bem interessante. Tá? Se eu aplicar nos 20, aplicar 15, eu vou ter em torno de 5,5% de imposto de renda. Já, se eu fizer a completa, vamos pensar na declaração completa de uma forma mais fácil de entender, eu posso abater todas as despesas com custeio, né, com manutenção dessa atividade, tudo aquilo que eu tiver de investimento, compra de equipamentos em diversas ocasiões, ou seja, tudo que eu gasto para produzir, eu posso abater da minha receita e tributar esse resultado. E algumas outras vantagens ainda. Por exemplo, a chamada depreciação acelerada. Para quem está acostumado com contabilidade, depreciação é aquela perda do valor de um equipamento, de um bem durável no tempo da empresa. Então, você comprou hoje, ele vai tirando aí, cada patrimônio, cada bem, né, cada equipamento tem uma tabelinha que a Receita divulga de depreciação. Normalmente, em regra, você vai depreciar isso com em torno de 5 anos. 5, 10 anos, aí depende muito do equipamento. Tá? No caso da atividade rural, você deprecia tudo de uma vez só. Você comprou e já pode usar esse benefício, essa queda, vamos dizer, isso acaba entrando como se fosse um gasto para você poder debitar da sua receita da atividade e tirar da base de cálculo do imposto de renda. Tudo no primeiro ano. Pô, quer uma coisa melhor do que essa? Você antecipar 5 ou 10 anos de despesas que você teria? Ótimo. Esse ano eu não tive retorno nenhum, tive prejuízo, acumulei prejuízo na minha declaração em relação ao ano passado. Você não perde esse prejuízo. Esse prejuízo ele é quase que ad eterno para o produtor rural. Enquanto ele estiver na atividade, ele vai usufruindo do prejuízo que ele teve no ano anterior nos anos seguintes. Desde que, naturalmente, ele mantenha a atividade rural. Esse prejuízo é aproveitado na atividade rural. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Faleceu o produtor rural, seus sucessores, o viúvo ou a viúva meeira, continuaram explorando, eles vão aproveitar o prejuízo do decújo, do falecido. Então, são benesses que a lei fiscal traz no contrato de parceria. Por quê? Qual a razão? Justamente para estimular a permanência do homem no campo, estimular o uso da terra de uma forma racional, adequada, enfim, todo aquele fundo social, a legislação fiscal também ajuda. Doutor, chegaram algumas perguntas para o senhor, vou pedir para a Débora fazer algumas. Doutor Rony, o José Geraldo te pergunta: o MST traz benefícios ou atrapalha o agronegócio? Só já vem ele faz contrato de arrendamento ou de parceria quando ele invade? Olha, como a gente está aqui em frente, o batalhão, acho que eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, né? O MST, respeitada a posição ideológica para o agronegócio, ele é comparado a um câncer, na minha opinião. Eu sou bastante radical, não concordo, eu fico revoltado quando escuto que o governo libera recursos para esse tipo de, me permitam, bandidagem. Porque vai tentar você entrar na terra de alguém. Sem uma camiseta vermelha e um bonezinho com o mapa do Brasil pintado de verde, para ver o que te acontece. Se o cara te matar lá dentro, se o cara te matar lá dentro, ele está defendendo o patrimônio dele, ele tem legítima defesa. Faz isso com sem terra. Tivemos agora no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, que foi um dos casos. Depois disso ainda estourou o problema da Cutrale, das laranjas aqui em São Paulo, na cidade, como é que chama a cidade? Esqueci o nome da cidade agora. Lá em Uberlândia, por exemplo, era uma fazenda que ele estava acabando de colher soja, tinha acabado de colher soja, plantou safrinha, estava colhendo milheto. Falei para os caras do MST, falei: meu amigo, peraí. E fui lá pelo arrendatário, inclusive, né? A fazenda era arrendada. 5 quilômetros da cidade, ao lado de um terminal de petróleo. Lugar extremamente valorizado. Meu
Mas, meu amigo, o que vocês estão invadindo aqui? O que é? Mas a terra aqui é produtiva. Mas é perto da cidade. A gente tem um assentamento aqui. Você já perdeu o fundamento. É conveniência dele, né? A Cutrale anunciou prejuízo nessa brincadeira, tá? Nessa estupidez do sem terra agora, nessa fazenda de laranja. E se é da União, se não é da União, isso pouco me interessa. Se é da União, a lei tem mecanismos para retomar isso. Mas ela teve prejuízo de 3 milhões de reais anunciados. E que nos próximos 2 ou 3 dias ela vai acabar de fazer a apuração. Eles atropelaram com o trator 7 mil pés de laranja em pontos de colheita, carregados. Isso é crime. Isso é bandidagem. Tem que ser preso. Agora, nosso presidente apoia, eu não consigo mais entender como é que funciona.